Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Telefone para contato 999 12 8245, o telefone da bênção. Se você precisar, é só nos ligar. Estamos aqui para servir a Deus em teu favor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, através da internet. Aleluias. Glórias a Deus. E o tema que nós queremos estar compartilhando, aleluia, porque mestre, o ensinador é o Espírito Santo. Isso aí possa entrar na nossa cachola. Ele que nos ensina. Ele que é o mestre, nosso guia, é tudo. Aleluia, até a noiva se encontrar com o noivo. O Espírito Santo de Deus, aleluia, que deve fazer parte efetiva da nossa vida. Precisamos ser completamente dependentes, porque o Espírito Santo em nós é Deus em nós, interagindo. Aleluias, diretamente, intimamente, com cada um de nós. E nós não podemos perder isso. Amém? Precisamos colocar o nosso coração nisso, naquilo que a palavra declara a respeito do Espírito Santo. Amém? Mas o tema hoje é sobre uma palavra que é muito curtinha também, chamado perdão. E que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos dê sabedoria para ministrar sobre isso. O perdão. Aleluia, algo de extrema importância para nós cristãos. Perdoar, aleluia, mas não é de qualquer maneira, ou simplesmente numa obediência cega, sem entendimento. A palavra nos traz o entendimento e isso nos torna mais eficaz, mais consciente e a nossa fé mais atuante. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui está então uma pergunta que leva-nos a meditar sobre o assunto e sabendo que Deus tem sempre a resposta. Essa pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar alguém? Quantas vezes? 7 vezes? A gente sabe, amado, que esses 7 vezes tem muito a ver com uma determinação da lei dos judeus, até 7 vezes depois, não é? Mas Jesus dá uma resposta a Pedro. Essa resposta está em Mateus, e a Bíblia é um todo, cuidado, não é um versículo, ela vai se somando, é que nem um quebra-cabeça, ela vai se montando para trazer uma resposta. Em Mateus está escrito que toda vez que alguém pecar, nós devemos perdoar. Amém? Então Cristo cita ali um exemplo disso, tantas vezes, tanto, não é? Que significa, não é, sempre. Amém? Então nós devemos perdoar sempre. É que está havendo confusão, porque isso se completa em Lucas. Amém, amados? Então a gente precisa ler muito a Bíblia. Em Lucas está escrito, então completa essa frase. Toda vez que alguém se arrepender realmente do seu pecado e pedir perdão, confessar o seu pecado e pedir perdão, não é? Nós devemos perdoar. E quando a Bíblia diz que nós devemos perdoar, quando há arrependimento e confissão, quando essa pessoa procurar o perdão, através do arrependimento genuíno, real, não é? Então, nós devemos perdoar. Amém, amados? E com Deus é igualzinho. Aleluia? Nós devemos, Deus perdoa sim, toda vez que alguém se arrepender de verdade, chegar diante de Deus humildemente, com sinceridade, com uma proposta de deixar o pecado. É claro que nós teremos sempre advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que é propiciação pelos nossos pecados. Amém? Então, aí segue uma rotina. Em primeiro lugar, arrependimento. Sem arrependimento,
não vamos a lugar nenhum. Segundo lugar, a confissão. A confissão exige humildade, de chegar diante de Deus ou para a pessoa que nós ofendemos, cometemos a injustiça e dizer, olha, eu errei, tu me perdoa, eu quero restaurar a minha comunhão contigo. Aleluia. Porque o perdão é uma restauração de comunhão também. Amém? Quando há pecado, há uma quebra de comunhão. Igualzinha é com Deus também. Então, com o nosso próximo também é semelhante. É igual, aliás, nem é semelhante. Quer dizer, quando eu cometo uma injustiça, é quebrada a comunhão, o relacionamento com aquela pessoa, a amizade com ela. Então, quando eu me arrependo e confesso, eu restauro também a minha comunhão com ela. Glória a Deus. Então, vamos ver aí quanta coisa a gente já compreendeu. Amém, amados? Agora, veja, arrependimento não é uma coisa tão simples assim. Eu pedir perdão não é uma coisa tão simples assim. Eu me perdoa, de uma maneira muito tranquila, calma, não. Quando há o pecado em nós, isso é sofrido, isso é choroso, isso é de lamentar. Amém, amado? Porque ele causa problemas sérios. Então eu tenho que, de fato, me arrepender de verdade e buscar, então, a restauração dessa comunhão, seja com Deus e seja com o seu próximo. Amém? Glória a Deus. Nós temos aquela parábola em Mateus 18, onde aquele homem tinha uma dívida impagável, que é a nossa dívida para com Deus, e ele, se ele vendesse tudo que tinha, e a sua família e ele fossem escravos daquele homem, assim mesmo teria que ficar a vida inteira preso. Amém, amados? E os seus bens todos na mão do seu credor. Mas nós vimos que ele foi para lá, então chegou diante daquele homem, se humilhou e clamou, e pediu, por amor de Deus, perdoa a minha dívida, etc. e tal. E aquela pessoa então se condoeu e com misericórdia simplesmente o perdoou. Amém, amados? Que a nossa relação com Deus, o nosso débito era impagável. E aí então você pode entender a grandeza do amor de Deus, enviando o seu Filho amado Jesus para pagar o preço naquela cruz pelos nossos pecados. Não pagamos pecado, ninguém pode pagar pecado, porque o pecado é uma dívida espiritual impagável ao ser humano que é pecador. Então foi necessário que viesse um santo de Deus, perfeito, justo, o seu Filho único, unigênito do Pai, diz a palavra de Deus, e viesse então naquela cruz pagasse o preço através do derramamento de sangue, aleluia, que é a única maneira de pagar. Mas tem que ser alguém justo. Por isso que o Cordeiro, lá na Páscoa, na saída de Israel do Egito, tinha que ser sem defeito, puro, sem mácula, e é examinado antes de ser sacrificado. Assim também foi Jesus. Se você ler a Bíblia, que ele foi examinado também por Pilatos, a maior autoridade da época. E Pilatos disse, eu não vejo nele defeito nenhum. E por isso foi crucificado o Cordeiro Santo de Deus, que tira os pecados do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Aí aquela pessoa simplesmente, saindo dali, encontrou alguém e simplesmente cobrou uma pequena dívida. Porque a nossa dívida um para com os outros é insignificante, é pagável. Por isso é que nós temos que perdoar. Mas mesmo assim, é a obra de Cristo que garante isso, o nosso perdão. Aleluia. Só que ele não tem misericórdia. E a pessoa fez igualzinho a ele. Se humilhou, pediu, olha. Mas não adiantou. Ele chamou então os guardas, prenderam aquele homem. E aí o dono da vinha, o que perdoou aquela dívida impagável, soube disso. Os seus servos, que são os anjos. Os anjos de Deus estão sempre se achegando e contemplando a face de Deus, a esse mover dos anjos, amém? E Deus, ele sabe de tudo, amém, amados? Glória a Deus, também é informação. Glória a Deus. Então, o que aconteceu? Ele se irou e disse, coloquem ele na cadeia então, e vai ficar lá até que pague todo o preço. Ninguém paga o preço, aleluia, só Jesus, isso é através do arrependimento. Glória a Deus. Lá no livro de 1 João, 1, versículo 8, diz,
se nós confessarmos os nossos pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Ah, mas então se eu pedir perdão para Deus, está feito? Não, está feito não. A palavra declara, o Cristo declara, que se você for trazer a tua oferta, se você tem alguma pendenga com alguém, você precisa ir lá, consertar isso e depois então dar a sua oferta. Amém, amados? Glória a Deus. E você começa a entender a dimensão disso. Preciso entender a dimensão disso e você está recebendo aí, não é? Atributos, não é? Coisas, fatos, princípios que te levam a ter uma compreensão melhor na questão do perdão. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente nisso. Amém? Aconteceram muitas coisas, mas nós temos aqui o texto de Romanos, capítulo 12, o 9 em diante. Eu quero pegar alguns versículos, por exemplo, 14, tá certo? Mas, veja bem, aleluias, esse texto, ele traz uma revelação ampla nesses versículos, que nós precisamos ter um coração perdoador. Amém? Então, assim como Deus nos perdoou, ouvimos o Evangelho, entendemos isto, estamos perdidos, condenados, mas através do perdão de Deus, aleluias, nós nos reconciliando com Deus, porque a comunhão por causa do pecado foi quebrada com o homem, então Cristo veio para quê? Também para restaurar essa comunhão, principalmente isso. Aleluia, pagando o preço dos nossos pecados, para que fosse removido, não é, aquilo que nos separava de Deus, que é o pecado. Amém, amados? Então ele veio. Agora veja, a partir desse perdão, nós precisamos ter então um coração perdoador. Não há porquê, mas não perdoar alguém. Essa é a verdade. Então, nós temos que ter um coração perdoador. E aqui mostra algumas características disso. Muito bem. Versículo 14, Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Amém? Vida cristã é isso. É o desafio. Ajuda-nos na nossa pouca fé. Como disseram os discípulos a Jesus, não é? Aleluias. Mas para aquele que tem Deus, para aquele que tem a sua comunhão restaurada, para aquele que agora possui a presença de Deus através do Espírito Santo, aquele que agora é vitorioso pelo sangue do Cordeiro, ele pode. E como? Aleluias. Glória a Deus. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Versículo, aleluias, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Amém? Um coração perdoador, flexível, não é? Pronto a fazer o bem, pronto a perdoar. Aleluia. Glória a Deus. Se possível, 18, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E ter paz com todos os homens é ter um coração perdoador, mas também alguém que está pronto a pregar reconciliação, paz, para o homem, para com Deus, pelo Evangelho, e para entre as pessoas também. Aquele que propaga a paz, ele não fica em lugar de ninguém, ele apenas faz algo para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja então a restauração dessa comunhão. Não há partidarismo, não é A ou B ou C, não. Aleluias! Mas para que haja o entendimento, o perdão, a reconciliação e a bênção. Amém? Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E como é difícil isso. Alguns até acham que está errado esse texto, mas está certíssimo. Aleluias! Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas
sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Você deveria ler desde o começo, do 9, 12, do 9 até o 21. Eu trouxe essas passagens que mostram, não é, uma radiografia de uma nova criatura, de alguém que é de Deus. Aquele que é de Deus é um imitador de Deus. E aquele que anda com Jesus, ele passa a viver como Jesus. No perdão, não podemos esquecer do exemplo magnânimo. Primeiro, do amor de Deus, em ter enviado seu Filho, mas também daquela cena na cruz, onde Cristo, diante daquele absurdo, eu diria assim, ele, ainda antes de entregar o Espírito, ele faz um último clamor e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, ou o que dizem. Aleluia! Ele libera o perdão. Aí você vai dizer para mim assim: mas isso é Jesus, né? Não. Aleluia! Aquele que de Deus é filho de Deus, é como filho, aleluia, ele olha para o Pai e é o imitador do Pai, olhando para Jesus, do seu exemplo. Aleluia! E é claro que ele perdoa. Não podemos esquecer que Estevão, ele agiu igualzinho como Jesus. Diante dos seus agressores, ele diz a mesma palavra: Deus perdoa, porque não sabem o que fazem. Amém? Então isso é muito sério. Aleluias. Glória a Deus. E nós queremos ir para a última parte, por isso quero encerrar agora. Eu te peço, por favor, assista a segunda parte. Vai estar aí no Face e também no YouTube, as duas partes. Amém? Estarei findando então. Até lá então. Vou te esperar, hein?